Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil Notícias, com informações gerais, nacionais, locais e muito mais para você em nosso telejornal. Eu quero agradecer a você de 214 países diferentes, a você de todo o Brasil pela sua audiência e você, nosso colaborador, o Palhão Artesanato lá no Brás. E vamos às nossas principais manchetes de hoje. Reforma da Previdência aprovada em segundo turno no Senado. Outubro Rosa Pet alerta para a importância da castração das fêmeas. Conservação das estradas e uso de radar é o tema da Comissão de Transportes em Comunicações em São Paulo. Consumidor encontra uma carteira de cigarro numa garrafa e vai receber de indenização R$10 mil. Grupo de mães sugerem mudar o horário de funcionamento das escolas do ensino médio para resgatar os sonos de seus filhos. Governo vai pagar o seguro de peso para pescadores. Essas e outras informações em 1 minuto para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. E começamos então com o resumo da semana, os fatos e acontecimentos que fizeram parte da vida do nosso dia a dia. Aconteceu aqui em São Paulo, no último domingo, o Salão do Imóvel, com mais de 3 mil imóveis diferentes sendo oferecidos para você. Para bolsos grandes, pequenos e médios e também de bom gosto. O prédio ainda está na planta, mas já dá para ter uma ideia de como serão as unidades à venda. Imóveis pequenos, com área entre 26 e 31 metros quadrados. Na área comum, ambientes de lazer e uma lavanderia. É um apartamento bem compacto, tá? Um apartamento mais pequeno, mas bem montado, bem distribuído. E todos os nossos prédios, todos os nossos condomínios, no 18º andar, que lá em cima no rooftop, nós temos área de lazer. Esta é uma das oportunidades apresentadas pelo Salão do Imóvel. Cerca de 40 expositores participam aqui do salão. Ao todo são mais de 3 mil imóveis à venda. E todos podem ser adquiridos com financiamento da Caixa. Para saber qual é a melhor modalidade, o comprador pode fazer a simulação pelo site do banco. Você tem construtoras aqui dispostas com bons empreendimentos, apartamentos, imóveis, realmente que sejam a tua necessidade, além de imóveis da própria Caixa, né? Que são os imóveis que acabaram ficando no estoque da Caixa, a gente também está ofertando aqui na Feira de Imóveis. Este casal mora em um apartamento de 2 dormitórios com a filha de 10 anos, mas a família vai crescer e eles estão atrás de um lugar maior. Como a gente já tem um imóvel, de repente a gente vende o nosso e pega outro. Ou aluga o nosso e faz um financiamento novo, né? Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, mais de 48 mil unidades residenciais foram lançadas de janeiro até julho. Volume 7,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Já as vendas encolheram um pouco. Foram cerca de 63.500 unidades no semestre, quase 1% a menos do que no mesmo período de 2018. O momento é fantástico. O nível de taxa de juros que se tem hoje para o financiamento imobiliário é o nível de taxa de juros mais baixo dos últimos 10 anos. Hoje nós temos condições ótimas para quem vai comprar um imóvel.
Brasil Notícias. Você vacinou seu filho? Não esqueça que tivemos aí no último dia 19 de outubro o dia D da vacinação nacional contra o sarampo. E é interessante que um balanço parcial desta campanha mostrou que 88% das crianças receberam. Estado que concentra a grande maioria dos casos de sarampo no país neste ano, São Paulo recebeu atenção especial no dia D da campanha de vacinação. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi à capital paulista e ajudou a vacinar a Lorena, que tem 1 ano e 7 meses. Muito importante, né? As mães trazer os filhos, os netos, como eu trouxe a minha neta, né? Minha filha, para prevenir. A primeira etapa da campanha de vacinação é direcionada a crianças com idades entre 6 meses e 5 anos incompletos, faixa etária mais vulnerável à doença. Nos últimos 90 dias, foram confirmados mais de 6 mil casos, a maioria crianças. A criança não consegue ir a um posto de saúde, solicitar a sua vacina, então se não tiver pai, mãe, avó, madrinha, vizinho, se não for uma luta da sociedade, não existe estratégia melhor ou pior. É uma questão de consciência e de cidadania. A situação mais grave é aqui em São Paulo, com cerca de 97% do total de casos confirmados no país. Das 13 mortes, 12 ocorreram no estado. O surto em São Paulo está relacionado com um grande fluxo de turistas e imigrantes, entre outras causas. A ocorrência de casos em São Paulo está relacionada à baixa cobertura vacinal, ou a cobertura menor do que 95%, de forma heterogênea. Então, para nós evitarmos a reintrodução do sarampo, nós temos que ter uma cobertura elevada, mas homogênea em todas as regiões do município e do estado. A vacina é quem vem na frente mostrando que a atenção primária, de alguma maneira, precisa ser recuperada. E é hoje o maior esforço nosso, é reorganizar o nosso sistema de saúde partindo da atenção primária, partindo da atenção básica. O pai do João Gabriel sabe bem. Dói um pouquinho agora, mas que não doa lá na frente, que ele seja vacinado, seja protegido, isso é muito importante para a gente. Bom, vamos falar um pouquinho da agricultura, mas aquela agricultura familiar que hoje movimenta 25% do PIB da agricultura brasileira. E olha, as mulheres realmente têm um papel bastante importante nesse processo e, inclusive, foi lançado recentemente a mobilização pelos direitos das mulheres do campo. As inscrições podem ser feitas até 15 de janeiro de 2020, inclusive pelo seguinte endereço: rurais.saf@agricultura.gov.br. O aroma inconfundível do bolo de milho e dos biscoitos que acabaram de sair do forno, a massa bem sovada, é indício de nova fornada de biscoitos de queijo. São produzidos aqui 16 produtos com certificação, entre eles pães especiais. A padaria é um sonho antigo das mulheres do assentamento de Contagem, que se tornou real em 2016. O negócio, que começou há 3 anos, é um verdadeiro sucesso. São 12 mulheres que produzem por semana quase 500 quilos de produtos. E o faturamento mensal de cada uma delas é de R$ 1.200, 3 vezes mais que a expectativa inicial. Para a gente é uma grande realização, um empoderamento que era praticamente impossível. Tinha mulheres que não sabiam fazer um bolo. Hoje a gente tem todas qualificadas. Mas o empreendimento trouxe muito mais para essas mulheres. Exemplo disso é Rosária, que perdeu o marido há 2 anos, ficou sozinha com 6 filhos e caiu em depressão. Foi o projeto que lhe devolveu o gosto pela vida. E o dia que eu estou de folga, eu fico doida para voltar para cá.
E para dar mais visibilidade à contribuição das trabalhadoras rurais, o Ministério da Agricultura promoveu 15 dias de mobilização pelos direitos das mulheres do campo. A ação culminou em 15 de outubro, data que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres Rurais. Chamar a atenção para esse tema, através de uma campanha como a que nós fizemos agora, tem muito esse objetivo, né, de trazer aí todo o protagonismo da mulher dentro da agricultura familiar brasileira. A campanha prossegue com atividades até o final do ano. Uma delas é o concurso para selecionar empreendimentos inovadores de mulheres rurais. Para que eles sirvam de exemplo, né, em todo o Brasil de que é possível, de que existem inúmeras mulheres fazendo a diferença no setor primário do Brasil. Tele Brasil Notícias. Cuidado se você for fazer aí aplicações de silicone. Por que eu estou falando isso? O Superior Tribunal manteve a prisão preventiva recentemente de uma mulher que, mesmo sem ter a habilitação apropriada e profissional em medicina, ela teria realizado, inclusive, essas aplicações de silicone industrial em várias pessoas aí no Rio de Janeiro. Após um desses procedimentos, inclusive, a sua cliente veio a falecer. A busca por cirurgias plásticas no Brasil tem sido muito grande nos últimos anos. Só em 2018 foram feitas mais de 1.700.000, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E o procedimento para implante de silicone é um dos mais procurados. Mas um problema que tem sido crescente é o uso do silicone industrial, um material impróprio para aplicação no corpo, como explica esse médico. O silicone industrial é um silicone feito para uso em geral, em construção civil, em qualquer tipo de uso que você pode usar, cola. Então é um produto químico que tem diversas impurezas e que não são usados para fins medicinais. Para fim medicinal existe uma empresa, duas empresas no mundo que tem uma mesma dona, e que fabricam silicone de pureza muito grande. Esses são os silicones que a gente usa para fins medicinais. Com a aplicação do silicone industrial, várias complicações podem surgir, como dores, infecções e deformações. Por isso, as cirurgias só podem ser feitas por médicos e com material adequado. Mas no Rio de Janeiro, uma mulher foi denunciada pelo Ministério Público por exercício ilegal da medicina e homicídio. Dentro de uma residência, ela aplicou silicone industrial em uma cliente que teve complicações e acabou morrendo. A mulher foi presa em julho do ano passado. A defesa entrou com recurso no STJ alegando que não foram indicados motivos concretos para a prisão e que a acusada não teria interesse em fugir ou se eximir do processo penal. Por isso, poderiam ser aplicadas medidas cautelares mais brandas. O relator do caso na sexta turma, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que indícios como a gravidade da conduta e a repetição do delito, porque a mulher já tinha agenda cheia, justificaram a prisão. O relator ainda ressaltou que a ré não buscou socorro médico nem mesmo quando o procedimento apresentou complicações e que, se colocada em liberdade, poderá causar danos à ordem pública. O habeas corpus foi negado por unanimidade. Tele Brasil Notícias. Bom, vamos falar agora de mobilidade urbana, uma coisa complicada, né? Além da mobilidade, nós temos aí a questão do próprio trânsito em si. E recentemente foi realizada uma audiência pública justamente para discutir a mobilidade urbana e também as novas realidades sobre o trânsito aqui no estado de São Paulo e aqui em São Paulo também. Inclusive, os motoristas reivindicam melhorias nesse sentido, nas condições de segurança para eles que trabalham com a questão do aplicativo, que hoje é o que domina o transporte aqui e também em outros países e até em outros estados. Nos últimos 5 anos, os motoristas e entregadores por aplicativos viraram parte da vida de milhões de pessoas que utilizam seus serviços. Representantes das duas categorias lotaram a audiência pública na Lesp. Eles vieram pedir a melhoria das políticas públicas para o setor e a regulamentação dessas novas profissões, garantindo direitos trabalhistas básicos. Nós buscamos na casa que seja feito um conjunto de normas que visem
a segurança da modalidade como um todo, englobando a segurança do motorista e do passageiro, e não apenas um ou outro, né? Também buscamos na casa a questão de algumas outras questões legais no que tangem à operação dos aplicativos no âmbito intermunicipal, né, que de certa forma acaba atrapalhando um pouco a relação em virtude das regulamentações serem municipalizadas. Eu peço para as autoridades repensarem, né, nas suas atitudes aí em referente à segurança para todos nós, seja para a população também, não estou falando só para os motoristas de aplicativo, mas e também que as pessoas sejam conscientes na hora do embarque, que sejam rápidos, porque muitas vezes a gente fica esperando em áreas complicadas, os motoristas, os clientes descerem e tudo mais, né? Isso torna cada vez mais a violência ficar mais perto da gente. De acordo com o sindicato da categoria, nos últimos 3 anos, só aqui na capital paulista e região metropolitana, 56 motoristas de aplicativos foram assassinados. Isso sem falar na quantidade de assaltos. Foram 1.350 só nos 9 primeiros meses de 2019, uma média de 5 assaltos por dia. Uma situação que uniu deputados e vereadores de São Paulo no mesmo debate. Fundamental a gente trabalhar com a Secretaria de Segurança, que infelizmente hoje está ausente, secretarias de seguranças públicas dos municípios, apresentando políticas públicas claras de proteção daquele que fica o dia inteiro colocando a vida em risco para transportar coisas e, em especial, transportar pessoas. É chegado o momento de ter uma política pública objetiva para isso, que é uma responsabilidade do Estado. E também os aplicativos têm uma responsabilidade gigantesca, porque dentro das plataformas a gente pode gerar segurança. Então, a gente precisa trabalhar com as informações objetivas de quem são estes demandantes do serviço, sejam passageiros, sejam aqueles que pedem comidas nas suas casas. Técnicos da Secretaria de Segurança Pública foram chamados para a audiência, mas não compareceram. E a gente vê uma revolta justa, legítima, porque de fato parece que as plataformas, com todo respeito aos seus representantes, mas vieram aqui com um discurso pronto e que não está convencendo os trabalhadores. Então, acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas que cada vez mais fica evidente que não há escapatória. Vamos ter que enfrentar o problema de frente e escolher um... Tele Brasil Notícias. Você viaja muito? Quais são as condições das estradas que você tem encontrado por aí? Complicado, né? E o número de radares? Quantas multas você teve viajando? Quantos pneus você precisou trocar? É interessante que a conservação de estradas e também o uso de radares foi tema de uma comissão de transporte e comunicações aqui em São Paulo. A deputada Analice Fernandes, do PSDB, perguntou por qual razão os radares fixos dos trechos sul e leste do Rodoanel foram desligados, sendo substituídos por radares estáticos, que inclusive são posicionados em locais escondidos dos condutores. O senhor Alexandre Fraia de Moraes, do DR, disse que o contrato dos radares fixos se encerrou e, para prosseguir com a fiscalização, a empresa decidiu instalar radares estáticos. Ele disse também que os radares são colocados em pontos estratégicos, com o objetivo de educar os motoristas. Mas os parlamentares não ficaram satisfeitos com a resposta. Eu acho bastante absurda e inaceitável. Isso está mais para a indústria da multa, ou como disse um outro deputado, caça-níquel, do que para realmente educação de trânsito. Todo radar ele é bem sinalizado. Eu vou ter sempre uma sinalização de regulamentação, que é a placa de velocidade. Após a placa de velocidade, após a informação ao usuário, eu posso fiscalizar. Os radares escondidos é uma maneira de eu educar a pessoa para ela não saber onde é que ela vai ser multada. A parlamentar criticou também a conservação das rodovias, alegando a presença de buracos. E indagou o coronel Alberto Silveira Rodrigues, da Artesp, se a empresa tem cumprido o papel de fiscalizar e cobrar a manutenção adequada por parte da concessionária responsável pelo trecho.
Mas a pergunta ficou sem resposta. Esse questionamento deveria ser conduzido então a uma outra diretoria. Nós temos uma diretoria de investimentos que tem uma equipe de conserva, que tem uma equipe de engenheiros que faça exatamente a fiscalização na recuperação de pavimento. Ou seja, não é da minha diretoria, então eu não pude dar a ela detalhes, até por desconhecer e também por uma questão de ética, haja vista que compete a um outro diretor manifestar-se sobre esta pauta. Durante a reunião, o presidente da comissão, o deputado Ricardo Madalena, do PL, defendeu o projeto de lei 679 de 2016, de sua autoria, que obriga a administração pública a divulgar a localização de todos os radares de fiscalização e os respectivos limites de velocidade. O deputado Vinícius Camarinha, do PSB, questionou os critérios que o Departamento de Estradas de Rodagem utiliza para definir a presença de radares nos pedágios e cancelas do sem parar, e fez críticas à indústria de multas. O radar, na essência do cumprimento da sua função, que é educar, que é inibir acidentes, proteger as famílias, ele é bem-vindo. O problema é que quando esse instrumento passa a ser um instrumento arrecadatório, um caça-níquel, para fazer com que o Estado aumente as suas receitas e alguém receba recursos que não é correto. E é isso que a gente vem observando que está acontecendo. É inacreditável a quantidade de radares que existem nas nossas rodovias. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias. A notícia sempre na medida certa para você. Lembrando que o nosso telejornal ele é apresentado a você na sexta-feira às 13 horas e em segunda edição também acontece para você na terça-feira às 17 horas. Mas prestigie a programação da TV Cinec, porque durante a programação também será exibido o nosso jornal. Acompanhe mais de perto. Você também pode enviar-nos a sua sugestão aqui. Queremos ouvir você também participando do Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora da participação internacional. Fatos internacionais que acontecem no mundo também estarão em destaque. Mas vamos falar da América Latina, aqui próximo ao Brasil. Manifestantes tomaram as ruas de Santiago, capital do Chile, em protestos que ganharam força, inclusive pelo terceiro dia seguido. E a crise tem reflexos bastante grandes no Brasil. Por quê? Voos chegaram a ser cancelados, voos também foram, além de cancelados, atrasados, saíram daqui do país com atraso. Inclusive, alguns atletas que iriam participar de um certo campeonato quase perderam a sua viagem. Os atletas, finalmente, depois de muito entraves, conseguiram embarcar e participar do campeonato lá no Chile. O Matheus e o Marcos precisam ir a Santiago, no Chile, para participar do Campeonato Mundial de Karatê. O voo deles estava previsto para hoje à tarde, mas eles foram para o aeroporto de manhã para saber se iam conseguir embarcar ou não. Eles não têm como confirmar que a gente vai ou que a gente não vai. Eles estão dependendo de Santiago também. A gente não sabe nem o campeonato como que vai ser. Tem países também que já meio que falaram que não vem para cá porque não tem condições. Então a gente está numa indefinição do que fazer mesmo. Desde ontem, no Aeroporto Internacional de São Paulo, o maior do país, pelo menos 6 voos que chegariam de Santiago ou partiriam para lá foram cancelados. Tá difícil. A gente está se arriscando por um sonho, né? Nosso mundial é o sonho de cada atleta do karatê. É o sonho, é o último estágio ali. A gente está em buscar um sonho nosso. Segundo a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, cerca de 1.400 passageiros podem ter sido prejudicados. O Procon de São Paulo afirmou que as companhias aéreas e operadoras de turismo devem remarcar ou cancelar as viagens em caso de problemas com os voos. Os consumidores devem procurar se comunicar com as empresas por escrito para comprovar a tentativa de acordo.
Os protestos em Santiago tiveram início depois que o governo anunciou um aumento na tarifa do metrô de 30 pesos, o equivalente a 20 centavos de real. Mas mesmo depois da suspensão do aumento, as manifestações continuaram. A onda de protestos começou há cerca de 2 semanas, mas foi intensificada na última sexta-feira, com confrontos violentos. Manifestantes colocaram fogo em prédios, ônibus, vagões de trens. O transporte público chegou a ser suspenso. O governo chileno decretou estado de emergência e o exército foi enviado às ruas, com 9.500 integrantes. Nas noites de sábado e domingo, foi decretado o toque de recolher, uma medida que não era adotada no país há mais de 30 anos. Até agora, pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 1.400 foram detidas. Tele Brasil Notícias. Você tem costume de ir ao mercado, não é isso? Costuma conferir quando você compra, por exemplo, refrigerante em garrafa, olha o líquido que tem dentro, nos alimentos mesmo. Estou falando isso porque um consumidor encontrou uma carteira de cigarros dentro de uma garrafa de um produto. E por causa disso, ele acionou, lógico, na justiça, e ele vai receber aí um total de R$10.000. Já imaginou você comprar uma cerveja e se deparar com uma carteira de cigarros dentro da garrafa? Pois é, esse caso aconteceu e veio parar no Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, o consumidor promoveu uma festa e quando ia tomar a cerveja, foi alertado por um convidado sobre o conteúdo estranho dentro da garrafa. Ele nem chegou a abrir. O homem entrou na justiça, mas a indenização foi negada pelo TJ do Rio Grande do Sul, sob o argumento de que, como não houve a ingestão da bebida, a saúde não foi colocada em risco. No STJ, há 2 correntes interpretativas sobre a necessidade ou não da ingestão do corpo estranho para caracterizar o dano moral. Uma entende que a compra de produto alimentício contendo corpo estranho na embalagem, mesmo sem haver ingestão do conteúdo, dá direito à indenização por dano moral. Para outra corrente, o dano moral só se configura quando há o consumo. A ministra Nancy Andrighi destacou que respeita a posição contrária, mas defendeu que não é preciso ingerir o corpo estranho para caracterizar o dano moral. Este advogado explica que a indenização vai além da reparação do prejuízo sofrido pelo consumidor. O preço da garrafa eu vou ter que ser ressarcido pelo preço de outra, o preço de uma comida encomendada pelo preço daquela refeição. Fora os morais. E os morais, eles não têm natureza simplesmente de ressarcimento da dor moral, como eu disse, mas pela mera exposição a uma situação vexatória. Para a ministra Nancy Andrighi, o Código de Defesa do Consumidor prevê proteção contra produtos que coloquem em risco a segurança. Por isso, segundo a relatora, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física em comparação à sua ingestão. Aline passou por uma situação semelhante. Ela pediu uma comida chinesa por telefone e quando foi comer, encontrou um caramujo na salada. Ela conta que entrou na justiça pedindo indenização e acabou fazendo um acordo com o restaurante. Então, uma sensação de nojo, impotência, de descaso, porque você está comprando uma comida achando que tem uma qualidade garantida, ainda mais porque não é qualquer restaurante. Então, eu procurei a justiça, ajuizei uma ação em causa própria no juizado especial. E depois da primeira audiência, o aplicativo ainda não tinha sido citado. Quando foi, na segunda audiência, a empresa me propôs acordo, o restaurante. E aí eu achei melhor aceitar logo para acabar com a demanda e seguir. No caso da cerveja com cigarros, julgado pelo STJ, os ministros da terceira turma acompanharam o voto da relatora de forma unânime e reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para condenar o fabricante ao pagamento de R$10.000 por danos morais. Tele Brasil Notícias.
você já sacou o seu fundo de garantia, o FGTS? Presta atenção porque a Caixa decidiu antecipar o saque imediato do FGTS. Então, todos os trabalhadores que têm direito a sacar até R$ 500 por conta ativa ou inativa do FGTS poderão resgatar este valor ainda este ano, 2019. O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa. Com a antecipação do pagamento, os nascidos entre julho e dezembro poderão acessar o benefício entre novembro e dezembro. O calendário anterior distribuía os pagamentos até março do ano que vem. Outra novidade é que a Caixa não vai mais cobrar TED quando o trabalhador optar por transferir o valor do saque para outras instituições financeiras. A data limite para pagamento continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até esta data, o valor retorna para a conta do FGTS do trabalhador. Em 35 dias, a Caixa já pagou quase 16 bilhões de reais para 38 milhões de pessoas, cerca de 40% dos trabalhadores que têm direito ao benefício. Nós ficamos extremamente felizes de ter, até o dia 18 de dezembro deste ano, os 96 milhões de brasileiros com a possibilidade de receber o seu pagamento. Tele Brasil Notícias. E vamos aos nossos comerciais. E veja, depois dos comerciais, câncer. Um mal que afeta as pessoas devido ao intenso calor em todo o Brasil. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Eu quero agradecer a sua audiência, você que está em Salvador, na Bahia, exatamente. Mas vamos falar um pouquinho de Salvador. A centenária Avenida 7 de Setembro, em Salvador, está passando por um processo de recuperação. E o mais curioso de tudo é que homens ali encontraram, fazendo um trabalho, lógico, na área central da cidade, e eles tiveram a surpresa de encontrar um verdadeiro tesouro arqueológico. Vamos conhecê-lo. Um ritmo que não para. Nessa movimentação toda de carro, moto, gente, nem paramos para pensar na história que esse lugar guarda. As obras de requalificação da Avenida 7 de Setembro já estão 30% concluídas. E durante as escavações, um verdadeiro tesouro arqueológico foi encontrado. A Avenida 7 é uma avenida centenária que foi praticamente implantada no início do século passado para integrar a cidade antiga de Salvador com a cidade em expansão, que era a cidade do litoral oceânico de Salvador. Dentre os itens históricos recuperados estão objetos em barro, cachimbos, ossos, garrafas de vidro de produção artesanal e cerâmicas portuguesas do século XVI. Nesta sala estão as mais de 6 mil peças encontradas em um trecho entre a Praça Castro Alves e a Avenida 7 de Setembro. Os itens vão passar por estudos para saber a quais épocas eles pertencem. Mas daqui, uma peça chama nossa atenção. Essa cerâmica com características pré-coloniais e pintura tupi-guarani. Nem todos os achados poderão ser retirados do canteiro. Olha essa construção. Segundo os arqueólogos, podem ser os escombros da igreja de São Pedro, demolida há mais de 100 anos na época da construção da Avenida 7 de Setembro. Para nós foi uma surpresa encontrar essa igreja, porque apesar das fotos dos registros iconográficos, a gente tinha a ideia de que ela estava aqui, só que a gente não tinha encontrado. Também foram encontrados os trilhos do antigo bonde que passava pela avenida. As obras de requalificação devem seguir até meados do ano que vem. Até lá, quem sabe, mais peças contando a história de Salvador
possam ser redescobertas. Tele Brasil Notícias. E o assunto agora é saúde. Um tipo mais comum de câncer no Brasil e no mundo é o câncer da pele. São cerca de 180 mil novos casos acontecendo em todo o mundo. O câncer de pele pode ser desenvolvido de maneira hereditária ou por exposição direta ao sol. O câncer de pele, como todos os cânceres, ele tem dois fatores principais, um fator genético e um fator ambiental. O fator genético, você pode nascer com ele, herdou da sua família, e o fator ambiental você vai adquirir principalmente com a exposição solar. Nem todo caso de câncer de pele é do tipo mais grave. A notícia boa é que é um câncer a maioria das vezes, mais fácil de tratar. Eu trato apenas com cirurgia. Raramente eu vou precisar de um tratamento adicional, uma radioterapia, uma quimioterapia. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 33% dos diagnósticos da doença no Brasil são de pele. O tipo mais comum é o não melanoma. Tem baixa letalidade, mas os seus números são altos. Então, para evitar o câncer de pele, a recomendação é a mesma de sempre: passar protetor solar. Como toda doença, tem como prevenir. E a maior prevenção é a gente evitar queimaduras solares, se expor ao sol de forma controlada, de forma segura, usando filtro solar. Se for uma exposição mais intensa, nos horários de pico maior, associar outros fatores físicos de barreira, como uma roupa, um chapéu, ficar embaixo da sombra, de um guarda-sol. Tele Brasil Notícias. Chegou aquele momento em nosso telejornal de apresentarmos coisas do dia a dia. E para você também que se dedica à arte do artesanato, que é uma coisa que descontrai, relaxa, né? Por exemplo, você dona de casa sabe o que é fuxicos? Eu estou falando isso porque ele é o tema da exposição Torsos e Outros, da artista Zélia Mendonça, que está no Museu da Moda, lá em Belo Horizonte. Vamos à matéria. Florzinhas que nascem de retalhos. Do que seria descartado, surgiram os fuxicos, trabalho manual que enfeita roupas e vira arte na exposição Torsos e Outros, no Museu da Moda. O fuxico apareceu na minha vida enquanto eu era muito criança, porque minha avó, minha mãe, minhas tias, minhas irmãs mais velhas já faziam em casa o artesanato e sempre o fuxico estava presente. Além de enfeitar as roupas, esse artesanato pode ajudar a complementar a renda e transformar realidades. A Carmi dá oficinas para ensinar essa e outras técnicas. A gente está trabalhando, inclusive com cursos complementares até, com a intenção de que a gente forme uma pequena cooperativa, onde elas vão estar assim, podendo estar trazendo uma renda a mais para casa, Enquanto costuram, as mulheres conversam. Nos fuxicos vão vivências e histórias, uma verdadeira terapia que trabalha aspectos lúdicos e artesanais. E é um momento que a gente até poderia estar chamando mesmo como trabalho de fuxico, mas um fuxico gostoso, onde uma vai ajudando a outra e esse grupo a cada dia mais está crescendo. Tele Brasil Notícias. E vamos agora ao resumo dos acidentes e incidentes que aconteceram no Brasil durante esta semana. 3 pessoas morreram e 3 ficaram feridas depois da queda de um avião de pequeno porte no bairro residencial de Belo Horizonte. A aeronave tinha acabado de decolar, inclusive do aeroporto Carlos Prates, que é um aeroporto dedicado à formação de pilotos. Esse foi o segundo acidente a acontecer naquela região nos últimos 6 meses. O bairro Caiçara amanheceu com várias ruas fechadas. O avião de pequeno porte tinha acabado de decolar do aeroporto Carlos Prates. Eram por volta das 8 da manhã, quando a aeronave caiu na rua Minerva. Atingiu a fiação e a entrada de uma academia de ginástica. O avião se chocou com 3 carros que também pegaram fogo.
A aeronave também teria atingido um pedestre. São 6 vítimas ao total, até o presente momento, sendo 3 óbitos, um dentro de um veículo, um provavelmente um transeunte e um dentro do avião. Outras 3 vítimas, muito provavelmente ocupantes da aeronave, socorridas com vida para os hospitais pelo SAMU. As 3 vítimas que saíram com vida com percentual muito grande do corpo atingido por queimaduras. O Arley estava a trabalho num prédio bem em frente à tragédia. Foi uma coisa assim, foi milésimo de segundos, né? Porque a gente subindo, na hora que abriu o elevador, a gente só ouviu o barulho estranho passando do lado. Ela viu o avião passando. Eu corri para outra janela, eu já vi as fiações segurando o avião, senão tinha entrado naquela academia. Então eles estavam arrebentando as fiações, depois nós descemos, vi o piloto pegando fogo. Aí apaguei o fogo em volta dele. Aí os policiais me ajudaram a tirar o carro que eu estava do lado. Uma outra pessoa que estava com outro carro preto à direita saiu de dentro do carro, saiu correndo. E os 3 carros cediam na hora. De acordo com os bombeiros, o piloto ainda conseguiu acionar o paraquedas do avião, um modelo Cirrus Design fabricado em 2007, antes de cair. Em 6 meses, esse é o segundo acidente com um avião de pequeno porte aqui na mesma rua, no bairro Caiçara. Com muito medo, os moradores reclamam constantemente do intenso tráfego aéreo, que coloca em risco a segurança das casas e prédios. Por ser um bairro que tem tanta casa, tanta residência, né, eu acho que não deveria ser tão próximo assim, principalmente instruções de voo. Porque é um risco que se corre todos os dias, né? Porque as pessoas estão aprendendo. E aprendendo a gente erra também, né? Tele Brasil Notícias. E vamos agora falar do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Japão, que foi a primeira parada de sua viagem para dar continuidade em 10 dias de viagens aos países da Ásia, Oriente Médio, e o objetivo principal dele é divulgar o Brasil no exterior e também conquistar novos investidores estrangeiros ou internacionais. Jair Bolsonaro saiu de Brasília no sábado à noite, acompanhado de 6 ministros. O roteiro, além do Japão, inclui China e Arábia Saudita. Em Tóquio, o presidente participa da cerimônia de ascensão ao trono do novo imperador japonês, Naruhito. Na agenda também estão previstos encontros com empresários japoneses e até a negociação de um acordo de livre comércio. Depois do Japão, o presidente segue para a China para uma visita oficial nos dias 24 e 25. Nela serão assinados acordos em diversas áreas, como comércio, transportes e agricultura. Ele também participa de encontros com empresários. No dia 26, Bolsonaro desembarca em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, para uma agenda que inclui a participação num seminário. No dia 28, a comitiva segue para o Catar, onde haverá assinatura de acordos e encontros com empresários. A última parada é na Arábia Saudita. Lá, Jair Bolsonaro se encontra com o rei e o príncipe herdeiro do país e assina uma série de acordos. Os países da região são grandes compradores do agronegócio brasileiro e também há muito boas perspectivas de exportação de material de defesa para a região. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a Ásia é a região mais dinâmica da economia mundial. 40% das exportações brasileiras foram para os países desse continente. Hoje, o Brasil vende produtos básicos e compra manufaturados. A ideia é mudar esse fluxo. Isso envolve promoção comercial, mas também envolve isso que está acontecendo na economia, de modernizar a economia brasileira para permitir no futuro, e aí essas reformas todas que nós estamos tendo com esse novo governo são parte essencial para isso. Tele Brasil Notícias. Você tem filho adolescente? Ele está estudando no ensino médio? Complicado, né? Porque o ensino médio, geralmente em algumas escolas, é no período das 7 horas da manhã em diante. E eles, logicamente, têm que levantar mais cedo, 5 horas da manhã, por exemplo, e acordar cedo para ir à aula é uma tarefa bastante difícil para os adolescentes, principalmente porque nessa fase da vida eles necessitam de um tempo maior de sono. E olha, a situação não para por aí, porque em Brasília, um grupo de mães
está sugerindo mudanças de horário do funcionamento do estudo do ensino médio para justamente respeitar o relógio biológico dos filhos. Na maioria das escolas de ensino médio, o horário de entrada dos alunos é entre 7 horas e 7h15 da manhã. Para chegar na aula a tempo, muitos jovens precisam acordar por volta das 5 horas, o que para um grupo de mães do Distrito Federal prejudica a qualidade de sono desses alunos. Os estudos indicam que o adolescente precisa de algo em torno de 9 horas. Então, se as escolas iniciassem 8h30 e eles adormecessem realmente às 10 horas da noite, eles poderiam acordar às 7, 7h30, que daria as 9 horas de sono. O grupo de mães, liderado por Virgínia, decidiu entrevistar mais de 600 famílias para levantar dados sobre o assunto. Mais de 90% das pessoas entrevistadas disseram que o início das aulas no ensino médio às 7 da manhã prejudica o sono dos jovens, deixando-os com sinais de cansaço e exaustão durante todo o dia. Mais de 70% das famílias disseram que o início das aulas às 8h30 da manhã seria a melhor solução. Esta escola de Brasília mudou recentemente o horário de entrada para as 8h15 e os alunos parecem ter ficado mais satisfeitos com isso. Eu chego 8h15 na escola e eu acho que é um bom tempo de sono, dá pra gente dormir, descansar e renovar as energias. Como o horário aqui mudou para 8h15, a gente tem agora uma liberdade de escolha, se você vai querer estudar antes da aula, para como é que você vai organizar o seu dia, eu acho que é melhor para a criança aproveitar melhor o dia e render mais. Mas apesar de já haver um exemplo de mudança bem sucedida de horário, a ideia do grupo de mães ainda encontra resistência na maioria das escolas. A princípio, existe a receptividade, mas existe também o pensamento da dificuldade de implementar a mudança. Os resultados da pesquisa do grupo de mães encontram respaldo em um estudo realizado pela Associação Brasileira do Sono. No ano passado, a instituição entrevistou mais de 1.000 adolescentes de vários estados brasileiros. Metade deles afirmou que acordar às 6 horas da manhã para ir à escola é difícil e desagradável. E quase 60% respondeu que não está satisfeito com a duração do sono ao longo da semana. A gente tem dados brasileiros de que esse adolescente sofre, que esse adolescente tem dificuldade para pegar no sono, que esse adolescente compensa no final de semana, ele tem queixas por conta disso. Então está lá na pesquisa todos esses dados. A associação pretende, inclusive, propor um projeto de lei para mudar o horário das aulas no ensino médio. A partir daí, uma votação para que a gente efetivamente avalie. Bom, ok, passou, foi vencedor, e aí o tempo necessário para as escolas se adaptarem, se adequarem, principalmente no terceiro ano do ensino médio, a esse novo horário. Tele Brasil Notícias. Uma coisa bastante interessante é que quando há campanhas do câncer de mama, geralmente ele é direcionado às mulheres. Mas saiba que os homens também têm a tendência de terem câncer de mama. E é uma coisa rara, né? É difícil de você acreditar que haja essa possibilidade. Mas, assim como as mulheres, o diagnóstico precoce para homens também é importante, porque ele aumenta a chance desta cura. E a recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde é se fazer nos homens o autoexame. No início do ano passado, o seu Paulo percebeu alterações no peito, um incômodo que o fez desconfiar de doença do coração. Mas o diagnóstico foi câncer de mama. Realmente foi uma surpresa, porque eu não esperava qualquer coisa nesse sentido. A luta contra o câncer não era novidade na família. O pai dele já teve um tumor. Paulo passou pela cirurgia da mastectomia total, com a perda da mama esquerda. Fez químio e radioterapia e está livre de tumor. A aparência voltou ao normal, eu voltei a fazer as minhas atividades de estudos, as minhas atividades de esporte e tudo normalizou. O câncer de mama é o tipo mais comum da doença em mulheres no mundo todo. O que pouca gente sabe é que ele também pode acometer os homens, apesar de os casos serem raros. Representam apenas 1% do total da doença. A estimativa do INCA é que, em média, 200 novos casos surjam entre homens a cada ano, enquanto que em mulheres são estimados quase 60 mil.
Não existe um rastreamento, né, que é esse exame que se faz antes do paciente apresentar sintomas da doença, como existe para a mulher, né, que é a mamografia, né, e às vezes o ultrassom. Um nódulo menor é mais palpável, né? O problema é que os homens não atentam para a possibilidade de ser uma doença mais grave. Ainda não é possível apontar uma causa para o câncer de mama nos homens. Entre os fatores de risco mais importantes estão a idade avançada e a ocorrência de histórias na família. Por ser uma doença rara, é preciso que os homens estejam atentos a todos os sinais que podem ser sintomas. O câncer de mama em homens pode ser percebido em um caroço na mama, por meio de alterações no mamilo, secreção ou ainda gânglios que podem aparecer inchados nas axilas. O autoexame é importante no sentido de aumentar o conhecimento, né, da mulher, ou no caso do homem, do seu próprio corpo, e identificar alterações precocemente. Tele Brasil Notícias. No resumo da semana está acontecendo a 16ª Semana Nacional de Tecnologia em Brasília, com atividades científicas, educacionais, palestras, exposições, jogos, exibições de filmes interativos e muito mais fatos acontecendo. Mas vamos à matéria que tem coisas muito importantes sendo mostradas. No simulador antigravidade, dá para sentir um pouco do que os pilotos sofrem com a sensação de perda de orientação espacial. E com os óculos de realidade virtual, dá para viajar bem longe sem sair da cadeira. Mostrar como a ciência faz parte do dia a dia do brasileiro é o objetivo da 16ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Luca participa do evento pela primeira vez este ano. Ele quer ser designer de games no futuro e conta que gostou do que viu. Qualquer coisa que a gente tem que usar hoje em dia, até para pagar uma conta no banco, a gente está tendo que usar a tecnologia hoje em dia. O tema escolhido para esta edição é bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Só que em Brasília são mais de 180 expositores e 20 mil metros quadrados de área. Ao todo, os eventos preparados para a semana serão realizados em 278 municípios, em 23 estados e no Distrito Federal. Uma amostra como essa, as pessoas conseguem ter ciência das possibilidades, empresas que podem vir também já começam a pensar sobre como aproveitar essa nossa diversidade toda, a biodiversidade. E o Brasil vai crescer muito a partir daí. O Guarani é o mais novo blindado do Exército Brasileiro. Um gigante em tamanho e tecnologia. E tecnologia 100% nacional. Veículos assim são usados em situações extremas para proteção da tropa. Por isso, não é todo dia que a gente vê um andando por aí. Agora, imagine só poder entrar e conhecer por dentro. Deu pra ver como é que é dentro de um tanque, né? Ver esse negócio de comunicação, ver como é que é em cima pra ele subir também. O Exército trouxe o Guarani e vários outros equipamentos que são utilizados para a defesa. Tem esse lançador de foguetes, por exemplo, que até hoje só foi usado em treinamentos. E esse radar que detecta aeronaves suspeitas em áreas de grandes multidões, usado nas Olimpíadas do Rio em 2016. As crianças são as que são mais atraídas e os jovens para tentar conhecer qual a possibilidade de profissionalismo dentro do Exército nessa área de ciência, tecnologia e engenharia. O avião estacionado no pátio denuncia que a aeronáutica também está por aqui. E claro, tem que tirar uma foto dentro dele. Na Marinha é possível conduzir um navio, pelo simulador, claro, mas a experiência parece bem real. Ou saltar de paraquedas. Os óculos de realidade virtual levam o candidato a um voo sobre o Rio de Janeiro. E eu experimentei. A sensação é incrível, mas eu caí no mar. Eu não levo jeito para paraquedismo. Sou melhor como jornalista. É uma maneira de treinar o aluno, né, a manobrar, né, com o paraquedas, e aí a gente diminui o número de saltos reais. Na Agência Espacial Brasileira, o teto lembra o espaço, para que o visitante já se sinta ambientado. Os foguetes em exposição são a atração que mais prende os olhares.
E é possível se vestir de astronauta e ir à Lua, pelo menos nas fotos. Um dia eu quero ficar cara a cara com a Lua. Tele Brasil Notícias. E veja a seguir: governo libera seguro-defeso a pescadores. Reforma da Previdência aprovada na última terça-feira, dia 22. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Você é pescador? Olha, o governo federal vai pagar uma parcela do seguro-defeso a 60 mil pescadores artesanais que estão sendo afetados pelo derramamento de óleo no litoral do Nordeste. São 60 mil pescadores, tá? Afetados nessas áreas, nas áreas marinhas. 60 mil vezes R$ 998, que é o hoje previsto em lei. Então estamos falando em 59 milhões de reais que serão pagos para esses pescadores. Tele Brasil Notícias. Reforma da Previdência é o assunto que iremos tratar na sequência. Por quê? No último dia 22 de outubro foi aprovada o texto base da reforma da Previdência. Presente ali com as suas votações, favoráveis foram 60 e contrários 19 votaram contra a proposta dessa reforma. Mas vamos à matéria para ver mais detalhes desse acontecimento. Olha, foram 60 votos favoráveis e 19 contrários à aprovação do texto base da nova Previdência. Agora, ficou pendente a votação de 2 destaques. Por isso, os senadores vão se reunir em plenário agora pela manhã. Um desses destaques aí trata da criação de regras diferenciadas para trabalhadores expostos a agentes nocivos, no caso é o que a gente chama de periculosidade. E outro destaque trata exatamente da definição da idade mínima de aposentadoria para esses trabalhadores. Agora, uma vez definida a questão em torno desses destaques, o texto da nova Previdência seguirá para promulgação em uma sessão conjunta do Congresso Nacional. E ontem o presidente Jair Bolsonaro comemorou esse resultado. Ele disse nas redes sociais que a vitória abre caminho para o país decolar. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também comemorou. Ele ontem esteve presente durante a votação no Senado. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Mariana Jungmann. O ministro Paulo Guedes acompanhou de perto a abertura do painel do Senado com o resultado da votação sobre o texto base e ouviu do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, agradecimentos a ele e à equipe econômica pelo empenho na relação com o Congresso Nacional. Uma busca permanente do entendimento, da conciliação. A conciliação que os brasileiros esperam desta Casa, do governo federal que Vossa Excelência representa hoje aqui no Senado Federal como ministro do Estado. A reforma foi aprovada com 60 votos favoráveis e 19 contrários, número bem superior aos 49 votos que eram necessários. Vai ajudar muito para que as portas do investimento voltem para o país. A idade mínima para a aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos ficou em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, com regras diferenciadas para os professores, que se aposentarão aos 60 anos e 57 anos, respectivamente, e para os policiais, que passam a ter direito à aposentadoria aos 55 anos. O tempo mínimo de contribuição passa a ser de 15 anos para elas e 20 para eles. Muda também a forma de cálculo da aposentadoria. O valor será baseado na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador. Para quem já está no mercado de trabalho, a nova Previdência prevê regras de transição. O cálculo vai considerar o tempo de contribuição e também a idade do trabalhador. Nesse caso, é hora de fazer as contas e avaliar qual a melhor opção para se aposentar.
Brasil Notícias. Você sabe que estamos no Outubro Rosa, mês que há o alerta do câncer de mama, que afeta também, se você não sabe, animais. E uma campanha, inclusive a nível nacional, chama atenção para mim, para você, que somos donos de cães e gatos, para a prevenção para os nossos animais. O câncer de mama é o mais comum entre as cadelas. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, corresponde a 52% dos casos. Entre as gatas, é o terceiro de maior incidência. Porém, nelas, 80% dos tumores são malignos. Uma das principais mensagens do Outubro Rosa Pet, como é conhecida a campanha, é sobre a importância da castração. O procedimento é considerado pelos veterinários a melhor forma de prevenir o câncer de mama nos animais. Cães médio a grande porte, a gente está indicando sempre a castração após o primeiro cio, e cães de pequeno porte a gente indica realmente antes do primeiro cio, tentando evitar aí o máximo de contato com essas descargas de estrógenos, que são liberadas. Em geral, animais mais velhos, com cerca de 10 anos de idade e que foram castrados após numerosos cios, têm mais tendência a desenvolver a doença. O uso de anticoncepcionais para evitar a castração não é indicado. As neoplasias, os tumores em geral são características de animais idosos, Então, animais que não são castrados por essa influência hormonal de tanto tempo, sim, tem uma maior chance de desenvolver essas neoplasias mamárias. Os veterinários recomendam que o dono, de tempos em tempos, posicione o animal de barriga para cima e apalpe as mamas para verificar a presença de nódulos ou lesões. Se forem encontrados, o melhor a fazer é buscar a ajuda de um profissional. O tratamento é semelhante ao dos humanos, com a extração das mamas e quimioterapia. Foi o que aconteceu com a poodle Melissa, de 7 anos. Ela passou por cirurgia para retirar os nódulos que ainda estavam pequenos. Eu senti uns carocinhos bem pequenininhos, parecendo grãozinhos de arroz. Daí eu trouxe para cá, a gente fez os exames e viu que ela estava com os nódulos mesmo. Ficar atento, eu falo que orem, que cuidem, que façam o autoexame em casa mesmo, que é possível a gente detectar em casa e trazer para uma avaliação veterinária, para ter uma confirmação de realmente o que é. Tele Brasil Notícias. Se você é um empresário que está envolvido em processos coletivos, a forma de se divulgar as informações sobre o resultado final ou as sentenças desses processos foi modificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que inclusive ratificou o entendimento sobre as regras do atual Código de Processo Civil, com respeito à divulgação pela internet das sentenças oriundas de ações coletivas e também o meio mais adequado para se atingir um grande número de pessoas. Então está sendo agora dispensada, nesses casos, a tradicional publicação em jornais como era feito anteriormente. Uma associação ajuizou a ação coletiva de consumo contra a Rodobens Consórcio Limitada para que a empresa devolvesse os valores a consorciados que desistiram do negócio. A empresa foi condenada e o juiz de primeiro grau determinou que a sentença fosse publicada em jornais impressos de todas as capitais do país e também na internet. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação por entender que a medida era necessária, já que entre os beneficiados pela ação coletiva havia pessoas idosas e a publicação unicamente pela internet não teria o efeito de garantir o acesso à jurisdição. A empresa de consórcio recorreu ao STJ para que a divulgação da sentença fosse feita apenas pela internet e o pedido foi aceito. Para a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, a conclusão do Tribunal Estadual não está de acordo com a jurisprudência do STJ desde a vigência do novo CPC em 2015. Segundo a magistrada, a publicidade por meio dos tradicionais jornais impressos de ampla circulação, além de não alcançar a pretensão devida, acaba por impor ao condenado desnecessários e altos ônus econômicos. Tele Brasil Notícias. Já já nós voltamos com o Dia
Nacional do Aviador aqui no Brasil. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos de volta, agora vamos falar um pouquinho do dia 23 de outubro, onde foi comemorado em diversos locais aí o Dia do Aviador. Lembrando um pouquinho, até eu vou ler aqui essa questão, porque no dia 23 de outubro de 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont tornou-se o primeiro homem a voar. Exatamente. E por conta disso foi aprovada uma lei específica, que é a Lei 2018, que inclusive depois de 30 anos foi decretada como Dia do Aviador aqui em nosso país, no Brasil. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o dia foi comemorado com inclusive entrega de colar de honra ao mérito aos ali presentes. Em comemoração à data histórica, foi exposto aqui no Parlamento Paulista um caça F-5FA da Força Aérea Brasileira. A iniciativa da homenagem foi dos deputados Carlão Pinhatari, do PSDB, e Castelo Branco, do PSL. Primeiro, cumprimentar o capitão Castelo Branco, né, o deputado aqui com a gente, que foi um grande piloto de helicóptero da Força Aérea Brasileira, um piloto de selva, um piloto que defendeu as fronteiras do nosso país. E também comemorar o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira, que é do grande Santos Dumont. É um dos países que tem a maior frota aeronáutica do mundo, maior número de pilotos, maior tráfego aéreo do mundo depois dos Estados Unidos. E a nossa Força Aérea merece e precisa ser homenageada. A homenagem que aconteceu aqui no Parlamento Paulista é alusiva ao primeiro voo de Santos Dumont, que aconteceu no dia 23 de outubro de 1906. Um mês mágico para a aeronáutica. Nós comemoramos não só o voo de Santos Dumont em 1906 lá em Paris, como comemoramos também o primeiro voo do primeiro avião produzido em série no Brasil. Receberam a honraria legislativa o secretário nacional de Tecnologias Aplicadas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, o brigadeiro engenheiro Maurício Pazini Brandão. Outro homenageado, o brigadeiro do ar Paulo João Cury. País como o Brasil, um país continental, ele depende basicamente da aviação para fazer a sua integração. E avião tem diretamente quem leva o avião, que são os aviadores. Então foi quem desbravou, são os bandeirantes do ar, foi quem estendeu as nossas fronteiras para o além do Mato Grosso e descobriu terras, e é uma história muito linda. Também recebeu honraria o deputado federal General Roberto Pertinelli. Nós temos aí um foco muito grande, não só nas Forças Armadas, mas na própria aviação geral, na aviação comercial, e nada melhor do que representar todos esses aviadores homenageando a nossa Força Aérea. Hoje não é só o Dia da Aeronáutica, é o dia de todos os aviadores, de todos os pilotos, de todas as tribos. Então, evidentemente, aqui representados pela Aeronáutica, pela Força Aérea, mas estamos recebendo pilotos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Exército, da Marinha, da Polícia Federal, pilotos civis, enfim, é uma festa da aviação. Tele Brasil Notícias. Muito bem, o Tele Brasil Notícias de hoje vai ficando por aqui, mas lembrando que nós apresentamos a nossa programação além de na sexta-feira às 13 horas, também na terça-feira às 17 horas e na programação da TV Cinec. Mas eu quero lembrar que a TV Cinec está no ar 24 horas para você, sempre com um novo programa. Por isso, até lá e continue na nossa programação.